acontece na igreja, porque diante de nós está aqui um banquete espiritual que daqui a pouquinho a gente vai participar. Aleluia. E nós temos esse privilégio nesta noite de poder juntos glorificar o nome do Senhor. É noite de bênção, noite de vitória para a igreja. Quem crê pode dar um glória a Deus. Aleluia. Foi um mês, quem sabe até mesmo difícil para muitos. Houve muitas renúncias, houve muitas dificuldades, mas venceu. Aleluia. E veio até aqui para participar deste banquete espiritual. Glória a Deus. Me sinto privilegiado de poder trazer uma palavra no culto de ceia. Muito obrigado, pastor Adilson, pela confiança. Eu falo aqui com muito temor, porque eu sei que não é fácil, mas é bom. Eu quero trazer uma palavra aqui para nós pensar um pouco a respeito da morte e da ressurreição de Cristo. Eu vou falar pausadamente para todos entenderem. Quando nós lemos aqui o capítulo 26 de Mateus, Mateus discorre muito bem aquilo que ele presenciava de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele teve esse privilégio de estar escrevendo aquilo que o Senhor fazia, aquilo que o Senhor ensinava naqueles dias. E neste ato ele escreve esse texto tão bonito, tão profundo, da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando olhamos aqui para o capítulo 26, o verso 26, se você queira acompanhar na sua Bíblia, pode abrir e verificar. Está dizendo que enquanto comia, Jesus tomou pão e abençoou. Ele abençoa o pão, reparte aos discípulos e dá a eles a comer, e disse: este é meu corpo, que é partido por vós, comei dele todos. Quem sabe os discípulos ficou sem entender essa ação ou essa atitude de Jesus, mas é algo muito profundo de ouvir Jesus falar. Ele parte o pão, dá aos seus discípulos, abençoa e diz: come. Aleluia, é o meu corpo. Ele já estava dizendo, porque daqui a pouco esse Jesus seria entregue para ser morto pelos nossos pecados. Quando ele termina de participar do pão, ele toma o cálice, ele dá graças. Interessante, há uma diferença. O pão ele abençoa e dá aos discípulos. O cálice, aí no versículo 27, ele toma o cálice da graça e deu-lhe dizendo: bebei dele todos. Aleluia. E no versículo 28, ele traz uma palavra dizendo: porque isto é o meu sangue. Aleluia. Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para o quê? Para a remissão dos pecados.
Jesus, então, essa aqui é a última ceia que ele serve aos discípulos. Agora no verso 30, a Bíblia está dizendo que depois de ele ceiar com os discípulos, canta um hino. Eles cantam um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Ele chama os seus discípulos e caminha para o Monte das Oliveiras. Este monte que ficava ao leste de Jerusalém. Eles caminham para lá. Mas ele vai um pouco adiante, ele chega até o Getsêmani, que no grego quer dizer lagar de azeite. Ele caminha até o Getsêmani com seus discípulos. Chegando lá, ele diz aos seus discípulos: ficai-vos aqui. E ele então toma 2 de seus discípulos, 3 dos seus discípulos. Quem são esses? O texto vai dizer que levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que seja Tiago e João. Eles caminham mais um pouco, ele para. Isso aqui, irmãos, eu trago essa palavra para nós refletir um pouco sobre o sofrimento de Cristo Jesus, para que hoje nós estivéssemos aqui mediante esta mesa posta, com pão e vinho, simbolizando, aleluia, o corpo e o sangue do Senhor. Glória a Deus. Ele chega a um determinado lugar e diz a eles: ficai-vos aqui que eu vou um pouco além orar. E no versículo de número 38, quando eles caminhavam junto, o Senhor Jesus, ele tem uma conversa com aqueles 3 discípulos que está junto com ele. Ele está dizendo: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Quando eles deixam os discípulos lá no Getsêmani e caminha com Pedro, Tiago e João, ele então fala a eles: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E Jesus então vai um pouco distante e começa então a orar. Aleluia. Jesus começa a orar no versículo número 39. Indo um pouco adiante, ele prostra-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: aleluia, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mas quando ele está dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Jesus sabia que nas próximas horas ele ia ser entregue para ser morto. Jesus conhecia a sua trajetória, ele conhecia o livro da lei, ele sabia o que estava escrito lá no livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. Ele sabia que ele ia enfrentar era muito difícil. É por isso que agora ele está orando de uma forma intensa, sabendo que
o peso da cruz seria difícil. Naquele momento eu posso pensar, estou conjecturando, a vontade de Jesus era de desistir, obreiros. Porque o que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 53, no verso 4, está dizendo: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então, quando Jesus lembra daquilo que o profeta havia dito, que era Ele, o enviado de Deus, aleluia, para a salvação da humanidade, agora pesa a vontade, quem sabe, de Cristo naquela hora era desistir, porque no verso de número 5, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Era tudo por nossas causas. Tudo que Jesus ia passar não era porque Ele havia cometido algum erro ou pecado, mas não, era pelas nossas iniquidades, era pelos nossos pecados. Mas eu quero aqui pensar que quando Jesus está ali naquela guerra, naquele dilema, naquele sofrimento, Ele lembrou-se que tinha um mundo, aleluia, que precisava daquele ato. Quem sabe Ele olha para Caçu no dia de hoje e vê uma igreja que o adorava. A sua oração fica intensa. Lá em Lucas capítulo 22, versículo 24, vai dizer que a oração de Cristo, ela fica tão intensa, que o seu suor começa a tornar-se em grandes gotas de sangue, em pensar que daqui a pouco ele teria que enfrentar a morte, e morte de cruz. Mas quando Jesus lembra de uma nação que precisava que ele então padecesse, ele diz: todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ali então ele está pronto, ele levanta determinado, ele levanta para ser entregue por minha causa, por tua causa. O preço de Jesus é alto. E às vezes passamos por bem menos, queremos desistir. Falamos que não vale a pena, achando que está muito difícil. Ei, crente, qual é o valor que você dá ao sofrimento de Cristo? Que renúncia você faz para devolver em ato de gratidão a morte do Senhor? Oh, aleluia! Essa tarde o Senhor falava comigo profundamente. Que parece que o sangue de Jesus já não tem mais valor. Estamos voltando atrás por pouca coisa, mas entenda que o preço que Jesus pagou foi muito alto.
Vá em frente, suporta mais um pouco, não desista. Daqui a pouco o Senhor levanta da oração e chega aos discípulos e diz: nem um pouco, podes velar comigo, e volta a orar. Jesus ali, ele está se fortalecendo, porque sabia que ao levantar, ele ia ser entregue para morrer na cruz. E ele então se levanta e vai com seus discípulos. Mas para adiantar a mensagem, daqui a pouco vem Jesus subindo ao Calvário, lentamente, com a cruz sobre as suas costas. Ele sobe ao Calvário, ao caminho da crucificação. Aleluia. A Bíblia vai dizer que um certo homem chamado Simão Cirineu se oferece a carregar a cruz para ajudá-lo, mas a cruz era pesada. E Jesus sobe, ele sobe ao lugar chamado Calvário, lugar da crucificação, que quer dizer caveira no grego. E Jesus sobe lentamente, aleluia, é crucificado. Ali ele é posto no meio de dois homens. A Bíblia diz que ele, no Evangelho de João, está dizendo que ele sente sede. Ele pede o que beber. Eles então colocam uma esponja, é um vinagre que estava sobre um vaso, e coloca a sua boca. Ele diz: Pai, está consumado. Ele dobra a sua cabeça e entrega o teu espírito. Como se não bastasse, os soldados pegaram a lança e fura do seu lado. E quando fura, jorra sangue e água. Mateus capítulo 27 registra que ele grita outra vez, dizendo: Pai, a obra está consumada. Entrega o Espírito. Mas quando ele grita, Mateus vai dizer que o templo do véu, aleluia, rasga de alto a baixo, separa em dois, abrindo um acesso para mim e para você aproximar-se da salvação, aproximar-se dele, aproximar-se de Deus. O véu separa, divide em dois e te dá acesso. É por isso que você está aqui nesta noite. Então vamos adorar a ele. Vamos valorizar a morte de Cristo, porque foi através do sofrimento do Senhor que hoje nós vamos participar deste ato sublime, que é a Santa Ceia, o corpo e o sangue de Jesus que foi entregue na cruz do Calvário, sabendo que nós não éramos merecedores, sabendo que nós éramos pecador, mas Isaías completa a sua fala, 53:11, vai dizer que ele,
Oh, aleluia. Ele, Jesus, o Cordeiro Imaculado, aquele que sem pecado, aquele que entregou a vida, vai dizer que a alma dele está satisfeita por este resultado, não somente Caçu, mas estado de Goiás, Brasil, mundo. Tem pessoas salvas por este sangue derramado, e por isso eu digo: qual é o preço, meu irmão, que você dá à morte do Senhor? Qual é o preço, qual é o valor que tem a morte de Jesus? De saber que sem pecado padeceu por nossas vidas. Vamos de pé, vamos orar. É um momento de reflexão, é um momento de nós pensarmos: vale a pena desistir por pouca coisa? Vale a pena entregar? Jesus passou por um ato bem mais difícil. Vamos valorizar aquilo que o Senhor ofertou. Aleluia. Aquilo que Ele fez. Que de um modo Ele não merecia, mas ao terceiro dia Ele ressuscita dentre os mortos. Porque não adiantaria nada sofrer a morte de cruz, morrer e ser sepultado e ali permanecer. Mas Ele ressuscitou o terceiro dia. Quem pode glorificar? E através da ressurreição de Jesus, hoje eu tenho direito. Oh, aleluia. Eu tenho direito de ser membro. Eu fui ligado, Ramanaya Sounekemahasi, através do sangue de Cristo. Eu fui ligado a Ele. Ele fez a ponte para me conduzir ao céu. Aleluia. E você, como crente, como membro, pode adorar. É noite de vitória, é noite de bênção. Pode adorar o Senhor. Aproveite esse momento. Chegue à presença dEle. O que você tem feito? Eu trago esta mensagem de reflexão para nós pensar um pouco mais nas nossas atitudes. Pensar um pouco mais naquilo que estamos fazendo diante dEle. Vamos lembrar, como está sendo lembrado hoje. Oh, glória, irmãos, isso é vitória. Pensar que outrora eu estava jogado no mundo, nem sabia que isso estava sendo preparado um dia para mim, sem saber que Ele tão bondosamente pagou o preço, tirou as dores que eu ia sofrer no lugar dEle, porque Ele levou sobre si as nossas dores. Que dores são essas? Porque se Ele não paga esse preço, eu e você iria pagar se nós quiséssemos a salvação, mas Ele nos deu de graça.
Valoriza, aleluia. Valoriza as dores de Cristo, porque foi Ele que nos deu vitória, foi Ele que nos garantiu esse momento. Mediante essa palavra eu te pergunto: será que você entendeu e quer entregar a tua vida a Cristo, servir a Ele, tornar-se um membro do Senhor? Aonde tem uma pessoa para Cristo, aonde tem uma pessoa que quer reconciliar. Há muito tempo, se você não participa da Santa Ceia, está com vontade, está com desejo, mas por um motivo ou outro afastou, vem aqui à frente, eu quero orar por você.